Boa noite, gente, tudo bom? Hoje nós vamos começar uma nova série de lives. Dessa vez a gente vai falar sobre os desafios e as dificuldades de algumas carreiras. Esperar todo mundo chegando para que a gente possa começar. A ideia é a gente trazer pessoas interessantes, das quais a gente queira conversar um pouco, para ouvir um pouco sobre aquilo que a gente não sabe normalmente. Aquelas coisas da carreira que a gente nunca imagina, até estar ali vivendo, vivenciando. Percebi que o nosso convidado já chegou. Que bom! Vamos recebê-lo. O convidado de hoje, ele já fez tanta coisa. Dá pra gente dizer que... Oi, tudo bom, presidente? Você tá boa? Tudo em ordem? Tudo bem, o senhor? Graças a Deus. Está me enxergando bem? Está me ouvindo bem? Eu estou. E o senhor me ouve bem? Perfeitamente. Cada vez mais bonita. Ah, obrigada. Aí são seus olhos. Aí não é a lente, não. Nem eu mesma. Obrigado. Estava aqui explicando que nós estamos começando hoje com um convidado mais do que especial, uma nova série de lives. E a ideia aqui é falarmos um pouco sobre as carreiras, as dificuldades, os desafios. E ninguém melhor, não é? Do que o senhor que já passou por... Nem sei se ainda tem alguma coisa que o senhor queira fazer na vida. Porque já passou por tantas carreiras, não é? Por tantas coisas diferentes. A hora que a gente pensa assim, nossa, agora o presidente Naline já fez. Ele fala, não, agora eu vou começar um desafio novo. Então a ideia é conversar um pouquinho sobre isso, porque acho que as coisas assim, básicas o senhor já falou muito, né? Já foi entrevistado tantas vezes. Acho que a ideia aqui é a gente conversar um pouco. Sabe aquelas coisas que a gente só imagina na hora que a gente está fazendo? Sim, é verdade. A gente precisa, é uma conversinha bem coloquial, né? A gente vai... aqueles que não sabem exatamente o que é que... Como enfrentar esses desafios, né? Então, para as pessoas se animarem, né? Então, eu sempre digo que a magistratura, que é a carreira na qual eu permaneci 4 décadas, né? Mais de 4 décadas, 40 anos, veja. Ela como vocação é uma coisa linda, maravilhosa. Você resolve problemas alheios, você sabe que cada processo você está aliviando alguém de um peso, de uma angústia, de um sofrimento, né? Então, agora, o custo disso é você se tornar inebriado, se impregnar da tristeza do processo, que processo não é uma coisa alegre, né? Uma coisa... sempre é um problema a ser resolvido, é um conflito, uma controvérsia, um desentendimento, né? São pessoas ali que não conseguiram se ajustar, honrar seus compromissos, né? Então, é evidente que nós vamos absorvendo um pouquinho. Então, nós precisamos ter uma consciência muito tranquila de fazer o melhor possível, né? Para que nós não fiquemos amargos. Eu sempre brincava que juiz tem que rimar com feliz, né? Não com infeliz, com tristeza, não é verdade? Verdade. Eu sempre peço para os meus convidados, agora que já chegou mais gente, falarem um pouco de si mesmos. Se o senhor fosse falar sobre o senhor, sobre a sua carreira, como que o senhor falaria? O que o senhor descreveria? O que é mais importante? Bem, eu não pensei em ser juiz, você sabe que eu nem sabia exatamente o que eu queria ser, né? Quando criança, eu queria ser médico. Minha mãe também queria que eu fosse médico, mas eu não podia ver sangue. Eu já ficava sabe, quase que desmaiava, principalmente sangue meu, viu? Então, quando me cortava. Então, aí eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, direito é sempre é um curso que abre
inúmeras portas, né? Nós sabemos que você não precisa entrar numa carreira jurídica, mas você pode ser um empresário estudando direito, você pode ser um comerciante, você pode ser um administrador, você pode trabalhar em banco, você pode ser chefe de um departamento pessoal, trabalha com recursos humanos, né? É muito amplo o leque de opções. E à medida que eu estudava, eu sempre gostei muito de ler, desde criança eu leio, né? E eu falo, isso é responsabilidade, eu não tenho mérito nenhum. Foi minha mãe que me fez ser um leitor, né? Um rato de biblioteca. Cada mês que eu chegava com o meu boletim, né? Eu estudava numa escola paroquial, uma escola de religiosas vicentinas. E aí tinha todo aquele critério de mérito que era comportamento, aplicação, assiduidade, linguagem, né? Falava-se linguagem, não português. Aritmética, ciências, desenho, tal. E todo mundo tinha aquela medalhinha. Todo mundo não, que quem se destacasse tinha uma medalhinha verde e amarela. Então eu chegava com a medalhinha, minha mãe me dava um livrinho de história da melhoramentos. Ainda tenho esses livrinhos, meus filhos leram um pouco, eu li um pouco para eles, agora eu já estou lendo para neto. E como eu era muito bom de ler e de escrever, né, todo mundo dizia que eu deveria prestar concurso. Mas eu também era muito político, você sabe, Carlinhos? Eu não consegui nem ser solicitador acadêmico, porque o prefeito de Jundiaí era meu amigo, era um jovem, foi a primeira vez que um prefeito de 29 anos foi eleito, e ele me chamou para trabalhar com ele. E eu fui fazendo tudo. Eu era secretário particular dele, fazia correspondência, mas depois fui chefe de gabinete, fui secretário do planejamento, fui secretário da educação, né? Fui passando por todas as vagas que havia assim, na prefeitura, eu ia substituindo. Aí nós estávamos numa inauguração de uma escola e eu tinha me inscrito para concurso do Ministério Público, mas nem ia fazer, não tinha estudado. Você conheceu o Jorge Luiz de Almeida, desembargador Jorge Luiz de Almeida, Jorginho? Ele era Isso. meu professor de processo penal. E ele estava nessa inauguração, daí ele falou, hoje é o concurso, você não vai? Eu falei, não estudei, doutor Jorge. Não, vai, você escreve bem e tal. Me incentivou, o concurso era 1 hora da tarde, isso era umas 10 horas da manhã, vim para São Paulo, fiz o concurso, mas achei que, né, tirei da cabeça. Nem 2 meses depois eu passei no escrito. Incrível, né? Eu estava assim, quase preparado para ser candidato a prefeito lá na Olha, minha cidade de Jundiaí. Vê que coisa estranha. Aí eu pedi as férias para o prefeito para estudar para o oral, né? E ele não me deu. Não, senhor, agora está fim de gestão, preciso mais de você e tal. Mas a mãe dele, a mulher dele, falou, não, deixa, ele ficou aí sem tirar férias e tal. Eu rachei, passei e entrei no concurso do Ministério Público. E fui muito feliz no Ministério Público, mas muito feliz mesmo. Depois é aquela história, você encontra um juiz complicado. Na verdade, era até doentinho, sabe? Ele não sentenciava. E ele conseguiu tirar 2 outros promotores antes de mim da carreira, porque a gente não conseguia trabalhar, né? Aí eu falei, só sendo juiz, aí fui fazer outro concurso. acho que ele estava ali para isso, né? Para levar os É, promotores para a olha, magistratura. não, e ele deu 3, tirando, eu falo assim, menos eu, né, cara? Tirante a minha pessoa, 2 juízes excelentes, lá, o Hélio Lobo Júnior e o Vladimir Passos de Freitas. Eram promotores que se tornaram juízes para fugir de um juiz que não decidia. E aí eu comecei, né? E você sabe como eu fui muito feliz na carreira.
adoro a magistratura, sinto falta da magistratura, eu brinco que eu saí do tribunal, mas eu deixei minha alma lá, né? Então eu ainda vibro com tudo, acompanho, né? E é uma coisa muito bonita, né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma fase difícil, o sistema justiça todo está vivendo uma fase difícil, é um país polarizado, com muitas pessoas iradas, outros ressentidos, uma, uma parcela considerável de pobres, miseráveis, gente passando fome, né? Isso tudo vai cair no colo do sistema de justiça e principalmente o juiz, né? Então, depois de passar pelas duas carreiras, eu não cheguei a ser advogado porque, como eu exercia a função pública, era incompatível ser solicitador acadêmico, né? Hoje é estagiário, mas no meu tempo era solicitador acadêmico. Eu tinha uma incompatibilidade. Mas entre Ministério Público e magistratura, eu acredito que o Ministério Público é a função mais independente, que dá mais independência, né? Dá mais autonomia. Você veja a função tradicional do promotor no crime, né? Que era o que era o básico na década de 70, quando eu fui membro do Ministério Público Paulista. Diante de um inquérito, se você não está satisfeito, manda para a polícia faz diligência até você ficar satisfeito. Se você acha que tem elementos, você já denuncia. Se você acha que não tem e nenhuma diligência vai completar, você pede arquivamento. A sua consciência, ela se encaixa numa das três hipóteses, não é? Agora, e nós, como juízes, né? Às vezes, você vê que a coisa é muito mais complicada do que parece, né? Um processo seria tão bom se houvesse um maniqueísmo, né? Ah, aqui, esse está todo certinho, esse está todo errado. Aí, assim, mas quando a coisa é entranhada e a verdade é multifacetada, ambos têm um pouco de razão, você não pode falar, empatou, né? Não dá para falar, né? Nem falar, esse caso está muito complicado, eu não vou julgar. Você não pode. Você é obrigado a decidir. E aí, não raras vezes, você desagrada as duas partes, né? Uma não levou tudo que esperava, a outra perdeu mesmo, as duas recorrem, né? Então, uma grande regra, né? Uma recomendação de prudência, não lê razões de recurso. Não lê razões de recurso. Verdade. Não é verdade? Quando é de embargo de declaração, dizendo que a gente foi omisso, obscuro e contraditório, né? Eu sou obscuro, eu sou omisso. Não, e eu acho muito interessante, quando eu leio os embargos, que pretendem que mude totalmente o que está na sentença. Aí eu fico pensando isso. Será que algum dia eu vou me convencer tanto que eu vou falar, errei tudo. Li, me convenceu, vou mudar tudo, que era improcedente, agora vai ser, ainda que o juiz se convença, ele não pode, né? Quer dizer, a sentença é totalmente contraditória, muda a sentença inteira. É mais para ganhar tempo, né, presidente? Mas o nosso sistema recursal é tão caótico que há umas acordos no Supremo que você vê assim, embargo de declaração, no embargo de declaração, no embargo de declaração, do agravo regimental, do agravo interno, não sei o quê. Fica uma tira enorme. Não pode ser assim, é um sistema caótico, né? Quantas vezes você é obrigado a reexaminar o mesmo tema, né? Então, o juiz sofre muito com essa mania de recorrer, de nunca se satisfazer, né? E a decisão é aquela resposta que você encontrou para uma situação que também não pode ter 50 tons de verdade, né? Tem que ter, se você encontrou o argumento que permite decidir, decida, e quem quiser recorre uma vez. Agora ficar embargando, e mais embargo, mais embargo, embargo em cima de embargo, mas é muito ruim. Eu tive um grande
conselheiro, uma pessoa a quem eu devo muito no início da carreira na magistratura, que foi o desembargador Jung da Costa Manso, né? É uma pessoa extraordinária. E, e ele ia me visitar, ele tinha uma fazenda lá perto de Barretos, eu fui juiz substituto em Barretos, e aí ele passava em casa, ficava ele, a dona Vera, sentado, tomando café, almoçando com a gente e tal. Aí ele falou, você tem sentenciado? Eu falei, claro, eu só faço isso. Me mostra uma sentença. Aí eu mostrava a sentença. Ele leu, né? Daí ele falou assim, você não acha que esse primeiro argumento que você usou já seria o suficiente para solucionar a questão? É, parece que é o mais forte. Por que você pôs todos esses outros só para abrir espaço para recorrer? Aí Verdade. mas a gente não quer deixar furo, né, doutor Hugo? A gente quer. Não, uma sentença é uma resposta para um problema e você não precisa esgotar o assunto, exaurir. Você não está fazendo uma peça para publicar, né? Aí ele falou, meu pai, né? Ele é filho do ministro Manuel da Costa Manso, né? Que dá o nome do nosso salão nobre. Foi um homem que foi ministro supremo. E os acordos do ministro Manuel da Costa Manso eram bem sintéticos, eram curtinhos e numa linguagem muito simples, que todo mundo entendia. Mas a maior parte dos que liam, e até desembargadores, professores, diziam: um acórdão do ministro Costa Manso não sobra uma palavra e não falta uma palavra. Olha que, não é que Exato. talento, que dom, não é? Nossa, verdade. É muito interessante isso, né? Isso que o senhor está falando. Porque a sensação que a gente tem muitas vezes é que todo o sistema é feito para favorecer quem não tem direito. Às vezes é muito frustrante, Sim, tanto para o sim. MP quanto para a magistratura. Tem momentos, eu acredito, na carreira que dá um desânimo. E aí a gente tem que lembrar por que a gente decidiu, não é? Sim, Ser claro. juiz e tentar. É, muitas vezes a gente fica decepcionado, desalentado, né? Quantas vezes você não tem uma intuição de que aquilo que foi mostrado é uma parcela mínima da realidade, né? Você está sendo instrumentalizado, o sistema de justiça inteiro manipulado para obter um resultado que às vezes já é até fruto de conluio entre as partes, e você não tem como detectar isso, não tem como negar a jurisdição, né? Mas tem outros processos também que você percebe onde está a injustiça e aí você consegue ir ao ponto e você consegue dar uma resposta e você pode ir para casa tranquila, né? Falar, olha, hoje eu resolvi um problema, não é? E eu sempre falava para os colegas novos, né? Nós estamos num microcosmo, nós temos uma vara, e, e o sistema de justiça é imenso, cada vez maior, uma estrutura gigantesca. Então, você não precisa ficar falando, eu não consigo mudar o mundo. Você pode não mudar o macrocosmo, mas você mudou a situação daquele que precisava. Verdade. É como a criancinha que vai na praia devolvendo para a água os peixinhos que ficaram ali e que vão morrer. Então, aquele que voltou para a água, para aquele foi feita a diferença, ele sobreviveu. Verdade. Então é isso que nós estamos fazendo, né? Porque 1 grama de injustiça já muda a energia do mundo. Sim. Então, Equilibra. a, a nossa preocupação é reduzir essa tensão, né? Por isso, eu guardei muito esse exemplo do ministro Costa Manso e falar para os colegas, você já provou que você tem conhecimento, que você tem condições de ingressar na magistratura. Agora, faça as coisas da melhor maneira possível,
e tente dar a resposta para o maior número possível de pessoas que estão esperando, né? Para nós pode ser um processo a mais, mas para aquele que está dependendo da solução, aquilo é muito importante, não é? Sim. A vida fica suspensa, não é? Ninguém vai Fica, para o judiciário feliz. As pessoas vão, às vezes, não. despedaçadas e E, ficam aguardando uma solução. e Então, depois, a nossa justiça, ela ainda não passou por uma profunda reforma estrutural, porque como é que a gente vai conviver com quatro instâncias, né? A gente se sente até diminuído, porque os advogados que litigam muito falam, não, a sentença de primeiro grau é uma minuta, porque eu mudo de vale nada. tribunal, não é verdade? Depois, aí, né, eu vou para o STJ, daí eu tenho que chegar no Supremo, e vai e volta. Então, esse calvário das pessoas que precisam da justiça, né, é muito doloroso. E quantas vezes a gente não tem a impressão, você acabou de falar, que nós estamos a serviço da injustiça, porque quem é que ganha com o tempo, com a lentidão? É aquele que não quer cumprir a obrigação, Sim, né? O mercado não dá o tempo que ele obtém na justiça, as instituições financeiras, os bancos, né? E não é por acaso que nos outros países, no primeiro mundo, a pessoa ofendida, injustiçada, fala: eu vou te chamar, eu vou te ver na justiça. E aqui é o infrator, é o devedor que fala assim: vai procurar seus direitos na justiça. verdade, Não é verdade? verdade. E Então, é muito interessante isso mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Isso. é uma coisa que mostra que, né, que a justiça está sendo instrumentalizada. Então a gente precisa, o quão possível, deixar que fazer a nossa parte da melhor forma possível, com a celeridade possível, ser simples, ser singelo, né? E não procurar. Eu sempre recriminei quem se devotasse a fazer uma sentença cheia de citações, com toda a doutrina, toda a jurisprudência, um calhamaço imenso. Em compensação, quantos outros processos ficam esperando ali, não é? Exato. Então, é lógico que se é uma questão de estilo, se você consegue fazer todas as suas decisões com o mesmo nível de erudição, tudo bem. Mas se você deixa de fazer outras, o melhor é você fazer tudo muito singelamente, fazer o trivial, mas dar uma resposta, né? E se você quer escrever, escreve ensaio, livro, faz pós-graduação, né? Não precisa ser na sentença, né? É verdade. É muito interessante isso, não é? Porque não é lugar para vaidade, é lugar para resolver. Né? As É, pessoas estão aguardando e a gente às vezes se perde nisso, eu acredito. O volume é tão grande que sim, eu falo muito isso para os meus funcionários. Atrás de cada um daqueles processos tem pessoas sim. aguardando. Tem Né? um A gente, drama, tem uma coisa triste, uma coisa que está ali incomodando a pessoa, nem dorme, né? sim, Tem insônia, fica rezando, fica angustiado, né? Então, e depois é uma coisa assim que você sentenciou, tira aquilo da sua. Eu sou católico, sabe, Carlinhos? E sou muito. Sou devoto, cumpridor dos meus deveres, tal. Não consigo achar que o mundo resulta de um Big Bang, que foi uma coisa assim é, espontânea, uma geração espontânea. Eu falei, então, sou tão simplório que eu acredito no design inteligente. Mas nós temos alguns colegas que são espíritas, né? E então, o desembargador que eu adorava, ele falava assim, quando você traz os processos criminais para sua casa, e a gente sempre trabalhava em casa naquela altura, você traz toda aquela carga de dor, de ressentimento, de sofrimento, fica livre logo disso. Independente do Evangelho Espírita, eu acho que realmente, se você puder ficar livre dessa, né,
porque nós conhecemos muito pouco das ciências, né, do mundo. Então, existe energia nessas coisas, né? Como os cientistas agnósticos, ateus, eles já fizeram experimentos em relação à oração. Pessoas que, um grupo fica rezando e falando o nome dos doentes e não fala o nome de uns. E a ciência já provou que esses, por quem se ora, por quem se reza, eles melhoram. Sim. Então, se tendo fé ou não, pode haver uma energia, todo mundo pensando uma coisa, né? Então, e isso é uma forma também de você conseguir serenidade, conseguir ponderação. Estou fazendo o melhor possível, estou fazendo de boa fé, estou fazendo com vontade de resolver problema, eu tenho minha consciência tranquila. Isso não é Eu me bom? lembro que na escola da magistratura, não vou, é uma pena, não me lembro quem que ensinou isso para nós, que o processo tem ali 3 volumes. Quanto mais você deixa ele ali, maior ele vai ficando. Chega depois de um tempo, ele tem 10, 15, 20. Então, pega o processo logo enquanto ele tem os seus 3 volumes, porque é isso. Além de toda a energia, internamente, a gente começa a aumentar o processo dentro da gente. O processo vai ficando mais difícil. Isso é muito interessante. Mas eu queria perguntar uma coisa que eu acho... Todo mundo pensa, até em relação ao quinto, e o senhor viveu em primeira instância já. Como é para um promotor virar juiz? O senhor sentiu alguma dificuldade? Mudou muito ou foi tranquilo? Que muda, né? Vira chave. Mudou muito, muito, Carolina. Eu tive muitas dúvidas, porque, na verdade, eu entrei no Ministério Público com 25 anos e fiquei 4 anos, né? E era muito feliz. Naquela altura, nós tínhamos assim um Ministério Público muito unido, muito coeso, muito amigo mesmo. Você entrava, a turma do concurso se reunia e havia no Ministério Público da minha época os grupos de estudo. Todos os sábados você se reunia para discutir temas que interessavam, né? Então, você vivia no interior, conhecendo das comarcas, e quando saía uma tese nova, né, mandato de segurança, qualquer coisa assim, a gente trocava as cópias. Então, era um ambiente muito gostoso, né? E a magistratura era muito fechada, né? Não era como é hoje, que tem associação, que tem... Bom, era uma carreira masculina. Era uma carreira de pessoas, e tudo assim, muito, parecia tudo seminarista, tudo Caxias, assim, ou, né, terninho, quietinho. E eu saí triste do Ministério Público, porque eu queria que o procurador-geral tomasse uma providência contra o juiz que já tinha tirado 2 outros promotores da carreira, né? Mas ele era protegido e havia um constrangimento, porque era sobrinho de desembargador, então... Aí eu, de birra, na verdade, assim, né, um gesto de rebeldia, eu me inscrevi para a magistratura. Mas eu esperava que o Ministério Público viesse me demover. Não, fica, fica. Eles fizeram exatamente o contrário, começaram a me evitar. Então, Olha, é incrível. perderam o azar deles, né? Sabe de uma coisa? Aí foram 11, por de saber dessa história, nós éramos muito unidos, 11 vieram no mesmo concurso, 11 promotores. E fui fazendo, mas muito triste, sabe? Assim, meu Deus, porque sou tão feliz no Ministério Público, por que eu vou sair, né? E aí, e fui passando, fui sendo... A banca da magistratura eram tios, eram pais, eram, sabe, não eram examinadores, né?
doutor Adriano Marreiro, presidente, doutor Carvalhinho, não sei se você conheceu, Francisco Tomás Carvalho, hoje tem o Chico, que é filho, doutor Pedro Barbosa Pereira e o José de Castro Bigi como advogado. Eles nos trataram com uma fidalguia, com uma polidez, com uma generosidade, sabe? Uma coisa incrível. E eu acabei passando, né? Foi Passei. preparado, né? É. Quem não passaria o senhor? Ah, Imagina. passei. E aí, quando uma coisa que muito pouca gente sabe, nós não tínhamos escola na magistratura. Então, eu tomei posse, mas triste, sabe? Triste, sim. Aí veio um colega muito bom, muito técnico, fazer uma palestra. Começou a falar das responsabilidades do juiz, né? E é lógico que nós temos responsabilidade, né? A liberdade, o patrimônio, a honra, tudo que é bem da vida, precioso, um dia depende de um juiz, né? Então, essa é uma responsabilidade imensa. Mas ele começou a falar de responsabilidades pontuais, assim. O juiz tem que calcular os emolumentos dos cartorários, porque se o cartorário fizer um cálculo errado e que vai sonegar ou vai lesar o interessado, às vezes são alguns centavos, mas você precisa dominar essa técnica, você precisa verificar se as guias de recolhimento estão corretas. Eu comecei a falar, eu como promotor não tenho que fazer nada disso, como juiz. Você sabe que, olha, a insensatez, o infantilidade, sei lá o que é. Eu saí da reunião e fui falar com o assessor da presidência que eu não queria mais tomar posse. Eu queria deixar minha posse sem efeito. Você acredita? E Acredito. Era o Zé de Melo Junqueira, que era o assessor. Aí ele falou: ó, você tem um minuto? Eu falei: claro. Ele entrou na sala do presidente, no gabinete do presidente. O presidente quer falar com você. Eu falei: não, eu não queria falar com o presidente. Não, ele quer falar. Era o doutor Gentil do Carmo Pinto. Mas um homem tão bom que eu me abraçou assim. Não, doutor, o senhor veio para nós com tanta esperança, nós ficamos tão contentes que o senhor veio, tem tanta recomendação, nos acompanhando na sua carreira. Não vai embora, não deixa a gente, não. Eu prometo para o senhor uma coisa: é muito comum o promotor sair do Ministério Público e entrar na magistratura. É muito raro, eu não conheço nenhum caso de juiz que sai da magistratura para ir para o Ministério Público. Então, se o senhor achar que realmente sua vocação é Ministério Público, eu vou ser o primeiro a conversar com o Procurador-Geral e a gente faz uma reversão, ou se o senhor fizer um concurso, o senhor passa. Mas não se prive dessa chance de ser juiz. Tal. E ficou falando. Eu já estava morrendo de vergonha, né? Foi fazer o presidente, no dia da minha posse, fazer o presidente perder tempo, né? Aí ele falou: melhor do que eu, tem aqui um colega que vai conversar com o senhor. E chamou o Alberto Silva Franco. Conhece o Alberto Silva Franco? Nossa, quem não, né? Conhece. É. Aí o Alberto veio conversar comigo, já sabia, já tinha dito para ele. Ele começou, além de conversar, ele foi me levando para todas as repartições. E aquele tempo, as funcionárias, chefes assim, eram senhoras muito distintas, muito tipo tiazona, assim, sabe? Bem boazinhas, tal, delicadas. E aí elas começaram todas a me abraçar. Estou rezando para o senhor, vai dar certo. Eu Olha queria só. me enfiar num buraco, né? Aí eu falei assim: eu fico, vou ficar e não vou entrar mais no tribunal até a minha vitaliciedade. Já dei muito vexame e tal. Mas as pessoas elogiaram, que falaram assim: não, você foi ético, porque você mostrou que você estava assim, né, inseguro e foi bom você conversar. Claro. E depois fui super feliz, né? Eu cheguei em Barretos, tinha dois. Eu fui substituto do Caio Eduardo Canuçu de Almeida, que é um enorme, um maravilhoso juiz, um ser humano maravilhoso.
E o juiz da outra vara era o Ovídio Rocha Barros de Sandoval, que faleceu agora. Então foi uma escola maravilhosa. E aí, a partir daí foi só felicidade, só alegria, né? Eu vibrei muito, eu fiz tudo que eu pude para fazer com que a magistratura fosse cada vez melhor, para que os juízes fossem felizes, para que os juízes eh, tivessem uma satisfação imensa de falar, né? Eu estou na magistratura de São Orgulho, Paulo, que a gente pode falar com orgulho, né? sim, É a magistratura de São Paulo, que tem uma história maravilhosa, verdade. tem vultos que ocuparam a nossa carreira, a nossa instituição. Não precisa nem ter chegado a desembargador. Nós temos juízes que, infelizmente, morreram jovens, mas eram exemplos. Por isso que eu estou muito contente com a Luciana e o Alexandre fazerem essa revolverem a história, recuperarem, resgatarem a história da justiça. Sim. Porque aí a gente se inspira, né? E fica, olha, tem tanto bom exemplo a ser seguido, né? Então nós temos que fazer, trazer a nossa pedrinha também, fazer a nossa. Nós estamos construindo, é uma corrida de revezamento, né? Então eu continuaria se eu pudesse. Eu acho muito interessante, até o Arimatea pediu para depois, vou deixar mais para o fim, falarmos sobre os valores, ética, mas o que eu acho maravilhoso nesse seu relato é que o senhor falou que acredita muito em Deus, que é católico, e quando a gente para olhar, eu acredito muito também, para mim nada é por acaso. Sim, Nós nascemos já com uma vocação, Deus tem um plano para cada um de nós somos meio que encaminhados. E quando o senhor vai contando, no seu caminho foram aparecendo pessoas, não é? Que Deus sim, fala com a gente através das pessoas, que foram sim, encaminhando. Não é à toa que as coisas foram acontecendo, na é verdade. sim, sim. Até que o senhor chegou aonde? Na magistratura, que é a mais bela das profissões. Eu amo, assim, de paixão que nós Eu fazemos. falo, a magistratura como vocação, como opção de vida, ela é maravilhosa, nada excede. Agora, quem por acaso está procurando emprego, estabilidade, segurança, vai ser infeliz, vai ser Quem infeliz, procura muito não é? dinheiro, eu falo, procura, tem Tem, outras profissões claro, melhores no direito, claro. não é? E eu acho assim que a gente precisa se compenetrar de que nós temos muito pouco tempo de passagem pelo planeta, né? Algumas décadas. Quem chega a 10 décadas já está muito combalido. É muito raro você ter alguém de 100 anos, ou depois de 90 muito esfuziante, lúcido, com o corpo tudo como se fosse jovem. Não é. Então, essas poucas décadas, nós temos de valorizar a nossa passagem. O mundo tem que ser um pouquinho melhor, porque nós estamos nele. Exato, Não é verdade? perfeito, perfeito, É. presidente. Olha, Eu batendo gosto palma. muito, Carolina, os franceses têm uma medalhinha que eles dão quando fica um namoro firme, a pessoa fica noivo ou casa, tem uma medalhinha em que eles gravam assim: Aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain. Ou seja, hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã. Ele está falando de amor, né? Hoje eu te amo mais do que eu te amei ontem, mas eu estou ainda amando menos do que eu vou te amar amanhã. Então eu acho que isso aí serve para nós falarmos assim, como é que a minha relação com a minha carreira, né? Hoje eu estou dando um pouquinho mais do que eu dei ontem, mas ainda menos do que eu vou dar amanhã. Porque você tem que ir num crescendo de entusiasmo, de amor, de empenho, né? É um feedback, porque você vai, que se cria o círculo virtuoso. Cada vez melhor, cada vez melhor. Então, eu acho que essa. E você está melhorando a vida das pessoas, não é uma coisa mecânica, redigir, fazer uma coisa bonita, não é isso. Eu, com isso, com o meu bom manejo do vernáculo, né, que é isso que eu falo,
A língua é uma coisa extremamente perigosa. Você só tem a palavra como ferramenta de trabalho. A sua palavra pode tornar uma pessoa mais tranquila, mais serena, reconhecida, grata pela justiça, de bem com a vida, como você pode desgraçar uma pessoa, não é? Então a Constrói gente ou tem uma, destrói? É, não é? A gente tem uma responsabilidade imensa, né? verdade, verdade. E é muito interessante também, porque o senhor comentou que sempre foi muito político, desde jovem. E o senhor conseguiu tudo dentro do tribunal, né? Foi corregedor, foi presidente. Como é que foram essas experiências? Porque é muito diferente de ser um juiz, não é? Você É, tratar dessa parte, imagina, ser presidente do tribunal, seu corregedor, cuidar da parte disciplinar. Dá para contar um é. pouco ou não? Esse é um campo minado. Olha, sabe o que acontece? Eu sempre, eu acho que eu falo demais, eu converso muito, eu gosto de conversar, eu gosto de me relacionar, né? Então, eu fui fazendo amigos, assim. De início, eu gosto de todas as pessoas. Há pessoas que não gostam de mim, mas não é porque eu não gosto delas. Eu falei assim, os, os poucos que não gostam de mim, assim, é a minha revelia. Porque eu não sei porque não gosto. Adorei. É, Se você porque. não gostar de mim, pode, mas eu não quero que você não goste. Não, eu sabe, então, eu acho que isso aí foi uma coisa assim que meio naturalmente. é, Eles sabem que eu gosto de participar, de organizar, de congregar, né? Não acho que ninguém vai ser feliz sozinho, sei lá, em si mesmado, né? Então, tudo veio naturalmente, né? É, no Ministério Público, nós acabamos de entrar, né? E aí o Ministério Público tem o Conselho Superior do Ministério Público. A nossa turminha do concurso fez o Conselho Inferior do Ministério Público, de brincadeira. E eu já fui eleito também do Conselho Inferior do Ministério Público. Adorei. Então, conselho, eu sou muito de contactar os amigos, de não perder de vista, né? Então, aquele tempo de carta, né? Eu tenho inúmeras cartas e mandei inúmeras cartas. De vez em quando a gente encontra, puxa, ainda tem aquela carta que você me mandou e tal. Então, e também nunca tive medo de perder, sabe, Carolina? Porque quando você concorre, você tem que ter a abertura para saber, né? Eu tenho um amigo muito querido que tem muito medo de eleição, né? Então, todas as vezes que eu fui candidato, porque, olha, lá na magistratura, eu fui candidato a vice-presidente do Tribunal da Alçada Criminal, fui presidente do Centro de Estudos do Alçada Criminal, fui eleito conselheiro da Escola da Magistratura, é tudo eleição, né? Claro. E eu sempre falei assim, eu me ofereço, ele vinha, ai, cuidado, você tem uma, você tem um nome bom, assim, você vai se expor, vai perder, vai ser tão ruim para o seu currículo você perder, né? E eu acho que você pode não ganhar, tal. E eu falo para ele, olha, eu preciso saber se as pessoas confiam em mim, se a minha mensagem está sendo uma mensagem Claro. né, que alcança, que eles acreditam. Se não acreditarem, não tem problema. A maioria sempre acerta. Sim. Não, E o não, senhor não, tentou, não é? Tentou. não é? Então você tem que se oferecer para, né? Eu acho que é assim, um gesto de humildade você se submeter a um escrutínio, né? Assim, olha, eu estou aqui, vou fazer o melhor possível. O que você acha que eu posso fazer? Né? Eu sempre procurei ouvir. Então, as minhas gestões sempre foram ótimas. Eu fiquei muito feliz, porque eu nunca concentrei também as coisas comigo, né? Então,
no Tribunal de Alçada Criminal, nós nos orgulhávamos de não ter órgão especial. Nós éramos 81 juízes e a gente repetia como mantra: especial são todos, especiais são todos e cada um dos juízes é especial. Então, nosso órgão especial são 81 juízes. Então, presidir sessão com 81, plenário de 81, não é fácil, né? Verdade. Depois, na corregedoria, o que eu fiz? Ofereci para todos os desembargadores que quisessem que ficassem uma espécie de subcorregedores para a região deles. Então, aqueles que quiseram foram fazer correção nas comarcas, né? E dividir, não, sabe, não tem mérito você concentrar tudo em você. Na presidência, idem. Procurei colocar todo mundo em comissões. Tem trabalho para todo mundo no tribunal. E as pessoas precisam participar. Eu fui eleito para quê? Para representá-los, mas isso não quer dizer que eles abdicam de participar da vida ativa da corte, né? Então, sei lá, por generosidade deles, como você acabou de falar, você falou, não há coincidência, né? Há um autor francês